Dá para viver uma vida saudável sem comer grãos? Será que os famosos cereais integrais são vitais para o ser humano? Olha, de acordo com o autor Mark Sisson, não existe absolutamente nenhuma razão para a gente sair consumindo grãos, a não ser por fatores sociais, culturais ou para conseguir calorias baratas, calorias açucaradas. E isso nos traz uma pergunta que é inevitável. Tudo bem, mas aqueles questionamentos, aqueles pontos sobre a importância dos grãos dos cereais para a gente por causa das fibras, por causa das vitaminas e dos minerais. Eu pesquisei o trabalho que é publicado pelo Mark Sisson e descobri que ele responde cada uma dessas perguntas. E eu quero compartilhar a resposta com você aqui no nosso vídeo, no nosso canal youtube.com/NatoGood. Sobre as fibras, ele tem 4 pontos principais de argumentação, sendo que o meu favorito é o 4º ponto, mas eu vou mostrar todos os 4 para você. O primeiro ponto que ele traz, para a gente não precisar das fibras dos grãos, é pelo fato de que, ele encontra uma fonte secundária de informação, que é o Science Daily, e nessa fonte existe um artigo que conta que os cientistas descobriram que os alimentos ricos em fibra, quando eles passam pelo nosso sistema digestivo, eles vão raspando, eles colidem contra a mucosa intestinal e nesse processo de impacto causa rupturas e aumenta a quantidade de muco lubrificante. Então isso, por algumas pessoas, alguns pontos de vista, pode ser útil, mas o Mark demonstra um certo medo de que essas rupturas possam causar danos. O tal muco lubrificante ser, na verdade, parecido com o muco que é relatado por pessoas que têm a síndrome do intestino irritável. Olha, falei que são 4 pontos. Esse primeiro ponto, esse artigo, isoladamente, ainda para mim não parece uma evidência científica forte o suficiente, mas eu vou compartilhar o link aqui no vídeo para você conferir e ter as suas próprias conclusões. Muito bem. O segundo ponto, para a gente não precisar de fibras de grãos, aí é uma anedota pessoal. O Mark conta uma história que quando ele deixou de consumir os grãos, a síndrome de intestino irritável dele acabou por completo. Veja, anedotas pessoais são sempre muito interessantes, eu gosto muito de escutar, mas para nós que estamos fazendo todo o trabalho baseado em saúde, baseado em evidências, as anedotas, as historinhas, elas têm um valor muito pequeno enquanto uma evidência científica. Existe, infelizmente, muito risco de viés, de ter vários outros elementos paralelos que podem ter interferido. É difícil de você atribuir a uma determinada ação. E, por mais que seja algo acertado, aquilo que funciona para uma pessoa pode não necessariamente funcionar para outra pessoa. Então, o segundo ponto também eu acho relativo. O terceiro ponto, para a gente não precisar dos grãos, das fibras dos grãos, depois a gente fala das vitaminas, dos minerais, mas ele menciona um livro, que é o Fiber Menace, do Konstantin Monastyrsky, que é uma obra que tem bastante informação controversa. Eu não vou entrar em detalhes aqui, se você quiser eu posso fazer uma análise mais detalhada, e quem tiver o e-mail cadastrado no nosso site, natogood.com, eu posso mandar novidades se for interesse de vocês mais para frente. Já o 4º ponto, que é o meu ponto favorito, para a gente não precisar de fibras dos grãos, é o seguinte. Esse aqui é um ponto que eu realmente gostei e é um argumento que espero que você também assine embaixo. Nós podemos encontrar muitas fibras em frutas e vegetais. Pronto, é isso. É um argumento importante e isso nos leva até para a resposta da próxima pergunta. Como é que eu faço com relação às vitaminas e os minerais dos grãos? Não é importante consumir grãos por causa de vitaminas e minerais? De novo, o raciocínio é o mesmo. Nós podemos perfeitamente conseguir as nossas vitaminas, os nossos minerais em frutas, em vegetais, em verduras. Eu não quero nem entrar numa discussão muito comprida dos méritos da pirâmide alimentar. Esse aí é outro tópico bastante interessante para a gente montar uma série de vídeos, não apenas vários, aqui no NatoGood. Então, repito, se você ainda não tem um cadastro, é muito simples, é só você visitar o natogood.com, você entra para a nossa lista e recebe todos os materiais. Mas voltando aqui para o nosso objetivo, qual que é o foco deste vídeo? Eu quero comentar com você
a opinião de uma pessoa, do Mark Sisson, a respeito dos grãos. E vamos lembrar então, fazendo essa análise do autor, que ele é um autor da linha primal, então o ponto de vista dele é muito influenciado pela perspectiva de que os grãos são uma inovação recente do período neolítico. Nós, enquanto espécie, a nossa linha do tempo evolutiva, ainda não estamos plenamente adaptados para o consumo de grãos. A revolução agrícola foi muito importante, trouxe para a gente os grãos, desde o cultivo do einkorn, emmer, millet, o painço, a espelta, diferentes variedades de trigo que podiam ser armazenados, transportados, usados no comércio, permitiu especialização de diferentes profissões, mão de obra, enfim. Foi muito importante a chegada dos grãos, da agricultura para as grandes civilizações. A gente não estaria aqui se não tivesse sido isso. Então, muito bem, tem todo o mérito dos grãos, isso é incrível. Porém, o que o Mark Sisson nos compartilha, e vários outros autores da linha Paleo, tá? Eu vou trazer também outros autores e mais vídeos comentando o trabalho de cada um deles para você, é que as plantas, quaisquer organismos vivos, eles têm mecanismo de defesa. As plantas, especificamente os grãos, o que eles contêm para se defender? Já que o grão, a planta, não vai correr, não vai morder, não vai picar, não vai sair voando, né? O que a planta pode fazer? Pode ter uma casca grossa, pode ter espinhos e também pode ter antinutrientes, uma forma de proteção. Vamos dar um exemplo. Lecitinas. As lecitinas, elas se ligam a receptores de insulina, então elas podem também atacar a parede estomacal de insetos e no caso de seres humanos é a parede intestinal, onde elas se ligam e parece que a lecitina está ligada à resistência à leptina. Anote isso aí para você continuar o seu estudo. Resistência à leptina é um tópico muito importante, é um assunto novo, vale a pena entender. Eu já gravei vídeos a respeito da resistência à leptina. Você pode conferir o vídeo que está no link arata.se/leptina. Vou repetir que é muito importante. Resistência à leptina, tópico muito importante, por isso eu vou deixar o link para você, arata.se/leptina, Leptina. Não tem .com, tá? arata.se/leptina. O glúten também é outro que pode ser ainda pior. Eu vou deixar um outro link para você, que é o arata.se/livro barriga de trigo, arata.se/livro barriga de trigo, tudo junto. É um livro bastante interessante. E o glúten é encontrado em diferentes grãos, é composto de proteínas, especificamente gliadina e glutenina. Cerca de 1% da população está diagnosticada como celíaca, portanto, totalmente intolerante ao glúten, mesmo a pequenos resíduos de glúten. Então, pode ter a contaminação de glúten em outros produtos que não necessariamente são oficialmente produzidos com os grãos que têm glúten. E tem autores também que falam que mesmo a população não celíaca pode ter efeitos negativos com glúten. Essa também é uma outra área nova de pesquisas e dá para a gente discutir bastante. Também, enquanto dentro dessa área dos antinutrientes, temos os fitatos. Fitatos são encontrados nos grãos e os fitatos eles diminuem a disponibilidade de minerais. Diminui a disponibilidade dos minerais, ou seja, não adianta eu comer um monte de grãos e falar, olha, eu sou um cara saudável, estou comendo muitos grãos porque os grãos são ricos em minerais, se os fitatos estão prejudicando a minha absorção desses minerais. Então, estou colocando os grãos na boca, mas não significa que os minerais estão sendo absorvidos pelo meu corpo por causa dos fitatos. Então, por causa desses argumentos todos, o Mark Sisson nos traz a ideia de que a gente não precisa de grãos para sobreviver, nem para ter uma vida plena. Inclusive, ele dá um passo além, ele recomenda que a gente não consuma grãos. Uma ideia incomum ainda hoje na nossa prática alimentar hoje, não é? O que nós vemos muitas recomendações oficiais é que os grãos são necessários e importantes. Meu nome é Seiichi Arata, do natogood.com. Eu quero convidar você para deixar o seu comentário. Principalmente você que é da área de saúde, você que
tem clínica, você trabalha diretamente com pacientes, então você está aí no front, muito importante. Você que é cientista e tem pesquisas sendo realizadas nesse tema, eu pergunto quais são as suas orientações nesse tópico, que descobertas você tem para compartilhar conosco. E para você que não é necessariamente um profissional da área de saúde, mas você que tem interesse, está assistindo esse vídeo, você deve ter interesse em emagrecimento, você talvez seja portador de doença celíaca, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, alguma doença autoimune. Para as doenças autoimunes existe muita discussão sobre o papel dos grãos num controle da condição específica que cada um de vocês possui. Se você é entusiasta ou se você é um crítico das dietas paleolíticas, também quero muito saber qual é a sua opinião. Se você apoia, se você critica o posicionamento do Mark Sisson a respeito de não consumir grãos. E críticas que você tem para compartilhar conosco. Eu sempre abro esse espaço para a gente discutir, trocar ideias, porque a boa ciência, ela existe quando nós podemos apresentar argumentos, contra-argumentos, críticas, compartilhar boas fontes de referência e as evidências necessárias para a gente tomar boas decisões conscientes. Então vamos discutir e aprender juntos aqui no natogood.com.